Olá, bom dia a você que acessa o teresinadiario.com. A partir de agora nós estamos ao vivo, direto dos estúdios do portal, com mais uma edição do Informe Diário. A você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu lhe convido mais uma vez para seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no facebook.com/portal Teresina Diário e também no Instagram, @teresinadiario.com. Você curte, segue e fica bem informado nas nossas redes sociais, fanpage de portal que mais cresce no Piauí. Você fica informado com as notícias em tempo real, atualizadas pela equipe de jornalismo do portal teresinadiario.com. Olha só, e você acessa na manhã desta sexta-feira na página principal do teresinadiario.com. Aí você vê os destaques do portal. Um homem foi morto com 12 tiros em Teresina. Essa é a manchete principal aqui do teresinadiario.com. Essas e outras notícias você confere acessando. Você vê aí também que o Estado concluiu o pagamento às vítimas do rompimento da barragem de Algodões. Chegou ao fim aí esse pagamento dessa indenização milionária a essas famílias aí. O Estado concluiu ontem o pagamento. Você confere os destaques no teresinadiario.com. Mas vamos à manchete. Olha só, um homem de 43 anos foi morto com pelo menos 12 tiros na madrugada de hoje. O fato aconteceu lá na Avenida Luiz Vieira, no bairro Bom Princípio, na zona sudeste de Teresina. A vítima é Evandro Moreira Feliz. Conforme informações repassadas pela PM, além da vítima, uma mulher identificada como Flaviana Maria Ribeiro, de 22 anos, também foi baleada. Olha só, ela mantinha um caso com ele, um relacionamento extraconjugal, e aí, você sabe que pode ser uma das linhas de investigação aí para a polícia. Tudo isso você confere acessando o teresinadiario.com. Esses e outros destaques. Tem a foto aí da vítima, coloca aí, nós recebemos agora há pouco o RG do Evandro. Olha só, é um caso que vai ser investigado pela polícia, e aí você confere já os destaques acessando o teresinadiario.com. Olha só, ainda em destaque no Teresina Diário, você vê que termina hoje para o pagamento do IPVA com desconto. Foi prorrogado pela Receita Federal, quer dizer, pela Secretaria de Fazenda do Piauí, e ainda hoje você ainda pode pagar o seu IPVA com o desconto. Acaba hoje, o prazo de pagamento com licenciamento para veículos com final da placa 1. A partir do dia 8 de fevereiro, quem optar por pagar o IPVA em cota única terá desconto de 10%. Em março, o contribuinte ainda terá desconto no valor integral, só que o desconto será apenas de 5%. Portanto, você que ainda não emplacou, quer dizer, não pagou o IPVA do seu veículo, dá tempo de correr e pagar o IPVA do seu carro. Olha só, foi marcado o julgamento de Moacir Moura, ele que é acusado de atropelar e causar a morte dos irmãos aí do caso Salve Rainha. Esse caso que teve bastante repercussão aqui em Teresina, devido à importância do trabalho que realizava esses jovens aí, o Francisco Júnior e o Bruno Queiroz, feriu o Bruno Queiroz, matou o Bruno Queiroz. A segunda vara do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Teresina, por meio da juíza Maria Zilná Coutinho Leal, marcou para o dia 4 de março o julgamento de Moacir Moura Júnior. Ele é acusado de assassinar os irmãos Júnior Araújo e Bruno Queiroz e feriu gravemente o jornalista Jader Damasceno em 2016. A decisão foi publicada na quarta-feira ainda no Diário da Justiça e determina aí a notificação do réu e do Ministério Público. Moacir está solto atualmente, usa tornozeleira eletrônica e cumpre outras medidas cautelares. Portanto, aí marcado o julgamento para o jovem do caso Salve Rainha, Moacir Moura, que era estudante de publicidade, lá aqui em Teresina, e acabou atropelando e matando esses dois irmãos, ferindo gravemente o Jader Damasceno, jornalista, nosso colega Jader Damasceno. Olha só, o governador Wellington Dias aceitou a proposta do presidente Jair Bolsonaro de zerar o IPVA sobre os veículos. Aí você vê a matéria em destaque no teresinadiario.com. Essa matéria, inclusive, tem feito sucesso, viu? Você deve ter recebido aí o print no seu... e o link no seu WhatsApp. Essa matéria aí que nós conversamos ontem com o governador Wellington Dias, onde ele falava justamente sobre aceitar essa proposta do presidente Bolsonaro. Só que não nos termos que o presidente Bolsonaro propôs, Que o Bolsonaro propôs ali algo assim, papo.
trunfo, mas não é assim. O Bolsonaro quer, né, o governador Wellington Dias, não só o Wellington Dias, como demais governadores do país, querem que essa proposta seja incluída na reforma tributária que já está em tramitação no Congresso Nacional, proposta do deputado Baleia Rossi. Vamos ouvir aí o que diz o governador Wellington Dias a respeito dessa proposta. 70% de todos os tributos, de todos os impostos arrecadados no Brasil ficam com a União, com o governo federal. Então, os governadores, os 27, de diferentes partidos, de diferentes regiões do estado, nós fizemos uma coisa inédita, que é muito maior disso que o presidente está apresentando. É uma proposta de reforma tributária. Está com o relatório do deputado Baleia Rossi na Câmara Federal, pronto para votação. Então, a resposta é sim. Nós queremos tratar de redução, de simplificação da área tributária, do fim da guerra fiscal. Queremos, com isso, garantir que o país tenha uma outra modelagem, com fundo de compensação, com fundo de desenvolvimento das desigualdades regionais. E isso está pronto para votação. Basta o presidente da República dizer ao líder da Câmara e do Senado, ao presidente da Câmara e do Senado, eu quero que a gente tenha isso e eu sou favorável à aprovação da reforma tributária. Esse relatório foi aprovado pelo Concefaz, o Conselho dos Secretários de Fazenda do Brasil inteiro, aprovado no Fórum Nacional dos Governadores, e a nossa posição é essa, mas pensar não apenas um item de estados e municípios, pensar em todos os tributos do país. Muito bem, aí o governador Wellington Dias sobre a proposta do presidente Bolsonaro de zerar impostos federais sobre o combustível, e ao tempo em que os governadores também zerassem o ICMS sobre o produto. Olha só, o governo Wellington Dias tem novo líder na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Francisco Costa assumirá a liderança do governo em substituição ao deputado Francisco Lima. Tem a foto do deputado Francisco Costa aí, exatamente. Aí o deputado Francisco Costa, né, que deve assumir a liderança do governo na Assembleia. O deputado Francisco Lima sai a críticas, né? Sai meio a críticas dele contra os próprios colegas lá da base. Ele afirma que se sentia só em decisões importantes, em matérias importantes a serem votadas lá no Congresso, ou lá na Assembleia Legislativa, principalmente ali na CCJ. Olha só, ainda falando sobre a gestão de Wellington Dias, o ex-deputado federal Maia Filho deve deixar o Progressistas. Ele já comunicou ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional da sigla, né, que deve deixar o partido. A nova sigla de Mainha deve ser o PL de Fábio Abreu. O ex-deputado Mainha hoje é o superintendente do escritório do Piauí em Brasília. E o possível distanciamento, esse recorrente distanciamento de Ciro Nogueira do Partido Progressistas com o governador Wellington Dias fez com que Mainha deixasse o Partido Progressistas. A ida para o PL também deve também deve resultar no comando do partido para Mainha. Mainha deve assumir aí a presidência do PL em substituição ao deputado Fábio Xavier e também comandar aí organizar a chapa de Fábio Abreu para a Prefeitura de Teresina. Essas são as últimas informações. Olha só, ainda em Brasília, o senador Elmano Ferrer se reuniu ontem com o presidente Jair Bolsonaro. Elmano, que tem aí uma ligação com o presidente Bolsonaro, segundo ele, levou demandas para o Piauí, entre elas obras que o DENIT está realizando aí, como o viaduto do Mercado do Peixe, uma estrada ali no sentido de Demerval Lobão, entre outras. Segundo Elmano, Bolsonaro também manifestou o interesse de vir aqui ao Piauí em breve, ainda neste ano, lá pelas proximidades ali do mês de março, justamente quando deve ser inaugurado o viaduto do Mercado do Peixe. Aí você vê a foto do encontro dos dois, que foi divulgado pela assessoria do senador Elmano Ferrer. Câmara Municipal, os constantes alagamentos resultados das chuvas em Teresina revelam a falta de drenagem urbana, a falta de saneamento aqui na capital. E isso tem gerado embates lá no Legislativo. A vereadora Graça Amorim saiu em defesa da gestão de Firmino Filho ontem e disse que isso é recorrente em todas as cidades do Brasil. Ela disse que investir em drenagem é muito caro e muitas cidades não têm condição de fazer isso. Olha só que diz a vereadora Graça Amorim. Do país, não é da prefeitura. Essa questão de investimento em drenagem
Isso perpassa por uma política nacional, porque a gente sabe que são obras de valores inconcebível pelos municípios, sem qualquer probabilidade do município fazer um investimento com recursos próprios, considerando que é muito volume de dinheiro para fazer a questão de drenagem em todas as cidades. E isso não é só Teresina não, o país todo. Você viu outras cidades aqui do Piauí que estão na mesma situação. Muito bem, aí a vereadora Graça Amorim, já a oposição na casa, ironizou a situação. O vereador Dudu disse que o prefeito tem que equipar as trans com lanchas e barcos para multar nesse período chuvoso. Vamos ver o que diz o vereador Dudu, olha só. Fala agora também de ônibus elétrico. Eu digo que o prefeito Firmino tem que fazer e mudar as comparações. Ao invés de falar de ônibus elétrico, que vai piorar, ele tem que tratar agora de submarino para transportar o povo da nossa cidade. Ao invés de comparar Teresina, dizendo que Teresina está se assemelhando à França, que compare a Veneza, que é a cidade tomada por água. Ao invés de ficar comparando esta cidade com a cidade futuro, que fale do problema atual, que é uma cidade que não tem drenagem e pelo 4º mandato ele governa esta cidade e pela 4ª vez ele diz a mesma coisa, que é chuva típica, que é intriga da oposição. Ele tem agora que, inclusive, equipar esse trânsito, que tem a máxima de multar, inclusive agora multando a ambulância, que nós aprovamos um requerimento aqui, pedindo explicação sobre essa questão da multa das ambulâncias, equipar esse trânsito agora com jet ski, com barco. Então... Muito bem, esses foram os destaques de hoje do Informe Diário. Outras notícias você confere em tempo real por hora do seu dia, acessando teresinadiario.com. Nós também estamos nas redes sociais. Lembrando, que você curtir e seguir o nosso Facebook. Nós estamos no facebook.com/portal Teresina Diário, também no Instagram, @teresinadiario.com. A você um excelente final de semana. Na segunda-feira nós estamos de volta a partir das 9 horas, ao vivo, direto dos estúdios do Portal. A você um excelente final de semana mais uma vez e até lá.